um evento do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem componentes e membros do Brasil inteiro. Inclusive, quem estiver interessado em participar do laboratório, seja quem está presente aqui neste momento, nesse evento, ou quem vai assisti-lo posteriormente, já que ele está sendo gravado, basta enviar para o e-mail que vai ser deixado no chat pela nossa equipe, basta enviar seu nome completo, CPF, link do currículo Lattes, que nós providenciaremos o seu registro no nosso laboratório junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. O nosso laboratório tem promovido diversos ciclos de palestras, cursos, entre eles o curso Cinema História, que trata da relação de história com mídias diversas, inclusive o cinema, mas também outras. Temos, por exemplo, o ciclo Teses em Debate, onde palestrantes que defenderam dissertações de mestrado ou teses vêm apresentar as suas teses e depois abrir para o debate. Temos cursos de teoria e metodologia da história ou de outros assuntos, também sendo oferecidos ao longo do ano inteiro. E temos esse ciclo. O nome desse ciclo, no qual se insere a palestra de hoje, é Monografias em Debate. É uma oportunidade para que graduandos do Brasil inteiro que tenham defendido suas monografias em algum momento encontrem um espaço de projeção, um espaço de debate. Então, eles são convidados aqui como palestrantes, apresentam o seu trabalho, logo em seguida temos o debate, e fica gravado, e monografias que talvez ficassem desconhecidas do grande público adquirem uma visibilidade através desse nosso projeto de extensão. A palestra está sendo gravada, então, além das pessoas aqui presentes, que no momento estão em 77, muitas outras pessoas estarão assistindo a essa palestra. Só para lembrar como funcionam, durante 45 minutos, a palestrante vai apresentar o seu tema, a sua argumentação, fazer a sua apresentação, e depois desse período, nós iniciamos o debate. Eu já começo fazendo algumas perguntas, e cada um que aqui está presente pode interferir, fazendo nesse segundo momento, tomando a palavra, fazendo seus comentários, suas perguntas, ou registrando seus comentários e perguntas no chat, e a nossa equipe vai ler. Então, passando agora para apresentar a palestrante de hoje, que está abrindo esse ciclo de 2022 da série Monografias em Debate, é a Beatriz Oliveira, que é historiadora e fotógrafa profissional e defendeu recentemente uma excelente monografia sobre fotografia e história, da qual eu tive a honra de participar da banca, de exame dessa monografia. Então, é uma excelente oportunidade para nós discutirmos isso. Como que o historiador pode se beneficiar da fotografia, seja como fonte histórica, seja como objeto de estudo pela história, seja como meio de representação para a história. Podemos discutir metodologias, tudo que envolve essa questão do uso de historiadores em relação à fotografia. Nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa palestrante de hoje, Beatriz Oliveira. E depois nós retornamos para o debate. Beatriz, a palavra é sua. Boa tarde, gente. É muito legal ver que está cheio, embora eu esteja muito nervosa. A minha monografia ela foi por parecer, então eu não tive a chance de apresentar. Então, é uma coisa nova para mim. Estou bem nervosa, espero que vocês entendam que é só uma monografia, não me julguem tanto. Em relação ao slide, eu fiz vários slides para eu não me perder também. Não me odeiem, assim, vai ser bem rápido, não vou passar muito do tempo. Mas eu comecei a pensar em fazer a monografia sobre fotografia e história, porque eu reparei que durante a faculdade, bom, ele falou que eu trabalho com fotografia, né? Então, durante a faculdade, eu reparei que a gente não teve
um acesso muito frequente à fotografia, como trabalhar com ela, como tratar ela, igual a gente teve com outros tipos de documentos, principalmente a fonte escrita. Então, isso me chamou a atenção. A questão também, eu perdi meu pai durante a faculdade, então, quando a gente perde alguém, não sei se já aconteceu com alguém, mas a gente se aproxima muito das fotos, a gente fica muito apegado às fotos, porque é uma forma da gente estar perto da pessoa. Então, eu comecei a reparar isso tudo e achei que seria uma boa trazer esse tema para história. E aí as pessoas, quando eu falava que queria fazer alguma coisa sobre fotografia e história, as pessoas me perguntavam, mas isso vai dar certo? Qual é a relação? Tipo, e aí, é aí que vamos falar sobre isso. Então, por favor, estou muito nervosa, desculpa. Se eu começar a falar muito rápido, vocês podem me interromper. É só nervoso, vou voltar e vou explicar melhor. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui o slide. Deixa eu ver se dá certo. Tá dando certo? Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Tá sim, tá certinho aqui, tá bom? Tá bom. Então, vou começar a falar aqui. A introdução, a minha monografia ela é dividida em 3 capítulos. A primeira parte eu deixei reservada aos autores. Na verdade, a minha monografia ela busca ver o que os autores falam. Não é um momento para achar uma metodologia adequada. É só ver o que os autores falam, discutem sobre esse tema. Então, ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo é sobre esses autores. Eu usei o Peter Burke, o Boris Kosoy e a Ana Maria Mawad. No segundo capítulo, eu fiz uma brevíssima história da fotografia, porque minha monografia ficou muito grande e eu precisava falar só um pouquinho sobre essa história, né, o percurso dela. E o terceiro capítulo é uma coisa mais na prática. Eu vou mostrar algumas fotografias, só algumas para não passar muito do tempo, mas para vocês terem uma ideia do que os autores falam na prática. Então, na introdução, eu começo falando sobre esse cuidado que existe em relação à imagem fotográfica, principalmente em relação ao ensino de história. A gente tem um cuidado muito grande por conta das manipulações que as imagens podem sofrer. Então, a gente não tem essa coragem, talvez, de usar no ensino de história. Então, existe um cuidado muito grande em relação à fotografia. Basicamente, todos os autores falam sobre a questão do aprender a ver ou educar o olhar, porque a fotografia ela é baseada em códigos que a gente precisa aprender a ler, assim como a gente aprendeu a ler os documentos escritos, como a gente aprendeu a linguagem que a gente fala, então é tudo questão de aprender, é uma educação do olhar. O que eu falei da falta de ensino em relação a essas imagens, como a gente pode interrogar, como a gente pode usar, trazer para o ensino de história. Ana Maria Mawad, que ela é doutora em sociologia, ela fala sobre a transdisciplinaridade da fotografia, a necessidade que a gente tem de aprender a ler a fotografia, não só através da história ou da sociologia, mas através de cada ponto, porque a fotografia ela é um conjunto, ela é constituída por vários contextos. A gente vai ver isso melhor, mas então a gente precisa de várias disciplinas para aprender isso. Inclusive, eu tive uma aula, que também foi quando eu comecei a me atentar para essas coisas, que foi a aula com o da Assunção mesmo, que foi uma disciplina de interdisciplinaridade, que foi muito interessante para mim, que ele abriu um espaço também naquela época para eu falar sobre a fotografia, porque eu disse que eu trabalhava com fotografia, e ele me passou um texto de uma autora que eu uso aqui, inclusive, que é a Maria Elisa Linhares Borges. Ela foi muito importante para minha monografia também. Acho que foi ela que começou a minha leitura mesmo, foi a partir dela. Tá dando para entender direitinho? Bom, precisamos achar métodos para que os historiadores consigam usar essas imagens, esses documentos imagéticos na história. O capítulo 1 eu vou dividir em 3 pontos, que são os 3 autores. Eu comecei com Peter Burke, ele é um historiador inglês, nascido em 1937, ele trabalha com as imagens de forma geral,
inclusive a fotografia, mas o que eu achei interessante trabalhar com ele também é que, embora eu trabalhe só com fotografia, ele mostra como as imagens, em geral, são tratadas de forma em segundo plano, elas não são vistas como um documento. Então, eu achei interessante levar isso para a fotografia de forma geral. Bom, o primeiro tópico dele seria: os historiadores tratam bem as suas imagens? E aí eu li muito sobre ele, né, o que ele fala, tudo mais. E no livro dele, Testemunho Ocular, que foi o que eu mais usei dele, ele começa falando sobre a invisibilidade do visual, que é basicamente como a imagem não é levada a sério no trabalho dos historiadores. Eles preferem os documentos escritos, principalmente os que têm a ver com política e economia. É aquela ideia de que a história é construída por questões políticas só. Então, eles não gostam de outras fontes, eles deixam a fonte imagética em segundo plano e preferem os documentos escritos. Existe um trecho que eu usei na minha monografia de um historiador chamado Rafael Samuel, que fala sobre como nós somos visualmente analfabetos. Eu achei essa frase sensacional, porque a gente realmente, todo tempo a gente é ensinado a trabalhar com os textos escritos, né? Mas a gente não tem essa mesma formação com as imagens. E aí o Peter Burke, ele fala sobre uma virada pictórica que tem a partir do final da década de 60, que é quando os historiadores começam a notar essa importância para a historiografia e para a história social. E essa história social começa a captar uma espécie de história vista por baixo, que é o cotidiano de pessoas comuns, né? Então, ele começa a ver que a fotografia preenche essas lacunas que a história traz, que os textos às vezes não trazem. Então, a fotografia começa a se tornar muito importante. Os jornais começam a utilizar as fotografias também para aumentar a credibilidade das notícias. Por exemplo, se tem uma imagem naquela notícia e por conta do que a gente vê que a fotografia é vista como a realidade, elas aumentam essa credibilidade da notícia e atraem um público maior, um analfabeto, por exemplo. Ele consegue olhar a imagem, ele consegue entender o que está sendo passado na notícia. Então, a partir daí, o Peter Burke começa a questionar a questão do termo fontes. Existe a fonte, e até ela chegar a gente, o nosso conhecimento, ela é contaminada por intermediários. Então, ele fala sobre a troca do termo fontes por indícios. Aí eu até peguei um trecho, né? A crítica da fonte escrita tornou-se parte essencial da qualificação dos historiadores, mas a crítica à evidência visual permanece pouco desenvolvida. Nós não temos a mesma formação em relação à questão das imagens, como a gente tem em relação ao documento escrito. As imagens diferem em ângulos, temas, intenções, contextos, e os contextos são políticos, econômicos, religiosos, sociais, todo tipo. E os autores são muito unânimes em dizer isso, não é só uma coisa do Peter Burke, vai ser uma coisa falada mais à frente nos outros autores. Então, se elas diferem tanto, a crítica à fonte é muito importante para você entender a mensagem que está presente na imagem fotográfica. Você, além de tentar entender o contexto, você precisa tentar entrar na foto, entender o propósito dos realizadores, o propósito que o fotógrafo tinha. Por exemplo, eu trabalho com fotografia. A todo momento vem alguém me pedir para diminuir uma barriga, tirar uma celulite, uma olheira. É normal. Então, aquela manipulação que eu fiz na foto tem um propósito. Qual é o propósito? Eu quis fazer aquilo, o meu cliente me pediu aquilo. Existem muitas formas, muitos propósitos. Existem propósitos como propaganda política. E aí a propaganda, eu vou falar mais à frente, a propaganda ela tenta te mostrar o que é melhor, para ela vender aquele produto ou para você escolher aquele político para você votar nele. Sempre vai mostrar o melhor. Então, você precisa entender esse propósito. Se você não tiver esse conhecimento prévio do que o fotógrafo queria, do que era a intenção do realizador, você acaba acreditando no que a imagem está dizendo para você. Você não tem uma consciência crítica sobre aquilo. O Peter Burke fala sobre o surgimento da imprensa e da fotografia como duas revoluções na produção de imagens, que são dois momentos que trouxeram a proliferação, né, dessas imagens, um aumento significativo, a facilidade de transporte e de acesso a pessoas comuns. Se hoje você conhece um outro país por foto, é porque a fotografia, né, te possibilitou isso. E também a padronização. Você pode fazer vários documentos iguais e levar isso para várias pessoas.
Então, finalizando essa parte, essa pergunta, os historiadores não tratam bem as suas fontes. Existem muitas coisas ainda para resolver, existem esses contextos para você entender, para você ter essa educação no olhar, aprender a ver o que a fotografia está querendo te dizer. Então, até você chegar nesse ponto, educar o seu olhar para isso tudo, você precisa estudá-las mais a fundo e analisar até você conseguir usá-la como complemento do conhecimento histórico. O segundo ponto do Burke é a fotografia como espelho do real, aquela ideia de a câmera nunca mente. Até hoje a gente tem uma ideia de que a fotografia está dizendo o real, e isso em pleno tempo de fake news. A gente olha para uma fotografia e a gente, bom, se tem foto, aquilo ali é verdade, né? Passa uma credibilidade. Mas desde a criação da fotografia era assim, eu botei na monografia também como fonte um vídeo do Maurício Lissovski, que é um historiador brasileiro, que se chama O Tempo e a Fotografia, depois vocês podem pesquisar no YouTube. É bem curtinho, mas ele fala do medo do resultado da imagem que as pessoas tinham na criação da fotografia. Era tão próximo à realidade que as pessoas não conseguiam olhar para aquilo, eles tinham medo realmente. E aí a gente precisa entender que a fotografia não é realidade, é algo fracionado, selecionado do real. Esse crítico cultural, cujo nome é muito difícil, ele comparou os historiadores aos fotógrafos. Ele diz, os historiadores, da mesma forma que os fotógrafos, selecionam que aspectos do mundo vão retratar. Então, em detrimento de alguns assuntos, outros são escolhidos para retratar aquilo que ele quer retratar. Então, o historiador também faz isso, o fotógrafo também faz isso. A gente precisa entender que a fotografia não é um espelho do real, é um fragmento selecionado. Então, a fotografia pode ser usada como evidência para a história e como a própria história. Porque, por exemplo, se eu manipulei a foto, a gente tem que entender por que eu fiz isso. Se eu fiz isso, então tem um motivo. Então, essa parte da pergunta também, da crítica, ela faz parte da história. Por que e para que foi alterado? Por que eu fiz isso, para que foi alterado? Exemplo de manipulação, botei 3. As fotos dos ditadores, que geralmente são tiradas de baixo para cima, vocês conhecem essa foto, mesmo que eu não coloque ela aqui, vocês sabem que ela fica na memória. É aquela foto tirada de baixo para cima, no caso. Dá uma ideia de superioridade, de que você é maior. Então, eles tiram essas fotos, é uma espécie de manipulação, desde o momento da tirada, da tomada da foto, mas que ela é uma manipulação que precisa entrar para a história, a gente precisa entender por que ela foi feita. No caso dos ditadores, eles queriam dar esse ato de superioridade, de eu sou maior, eu sou o maior daqui, entendeu? O segundo exemplo são as pinturas, que mesmo antes da criação da fotografia, elas escondiam as imperfeições dos retratados. O Peter Burke, inclusive, dá exemplos de questões de pessoas da nobreza, por exemplo, que chamavam os pintores para pintar e tinham um nariz muito grande. Então, eles pediam para os pintores diminuir o nariz. Isso é feito na fotografia também. Então, isso também é uma manipulação. E a gente precisa entender por que ela foi feita. E a terceira e última é a escolha das melhores roupas e acessórios, melhores poses, cenários, na hora da foto, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai tirar nossas fotos, a gente quer a melhor pose, a gente quer tudo isso. E somente as pessoas que conhecem a gente sabem que a gente não é daquele jeito. Mas a gente também tem que entender por que a gente está fazendo isso, por que a gente quer as melhores fotos, as melhores roupas, e isso também é uma espécie de manipulação já no momento da tomada da foto. Não precisa ser depois da foto. A manipulação ela pode ser feita antes, de acordo com a sua intenção, ela pode ser feita durante, que são nesses momentos que a gente escolhe os ângulos, as roupas, e depois na pós-produção. Trocar uma coisa hoje, né, no Photoshop é muito fácil. Então, é um exemplo de manipulação também, dependendo da finalidade que você quer aquela foto. Por que usar a imagem como documento histórico? 3 pontos que o Peter Burke fala. A imagem pode apresentar aspectos que os textos não foram capazes de mostrar. Às vezes você vai ler 10 páginas de um texto, mas você não vai encontrar o que você queria, como você olharia uma imagem e encontraria em questão de segundos. Então, ela tem muito a oferecer. 2, a representação visual geralmente é menos realista e pode distorcer a realidade mais do que representar. Ligada ao terceiro ponto. Mesmo essa distorção
faz parte do objeto de estudo de muitos historiadores. Por exemplo, a história das mentalidades. É o que eu falei. Por que essa foto foi manipulada? Então, você entende a mentalidade, você entende uma época toda por conta dessa mentalidade de manipular uma imagem. É uma distorção, mas que faz parte. Além de que as manipulações podem mostrar um ponto de vista de quem fez. Eu posso mudar a foto, posso mudar o resultado final de acordo com o meu ponto de vista. Aí eu digo, como um documento escrito pode ser alterado e manipulado, a gente não pensa nisso, né, na maioria das vezes, a gente tem medo de usar a foto porque ela pode ser manipulada, mas o documento escrito também pode ser. Então, como um documento escrito pode ser alterado e manipulado, os outros tipos de fontes também podem ser. Então, nós, historiadores, precisamos descobrir uma forma de trabalhar com esses documentos imagéticos, como há tempos atrás descobrimos uma forma de trabalhar com os documentos escritos, passando, né, as suas manipulações, entendendo que é tudo construído, dependendo que temos intermediários, que aquilo vai ser contaminado, então seria um índice, né, como o Peter Burke fala. Então, a gente precisa achar essa metodologia adequada. Não cabe ao meu trabalho achar, é só uma análise do que os autores falam. O segundo ponto do meu primeiro capítulo é o Boris Kossoi, que é um fotógrafo historiador brasileiro. Então, ele vai trabalhar mais com a fotografia, mas ele tem um pensamento muito assim próximo, porque basicamente tudo que o Peter Burke fala, o Boris Kossoi também fala, Ana Maria Mawad também fala, Miriam Moreira Leite, Maria Elisa, todos eles são unânimes em dizer a maioria das coisas que eu botei na minha monografia. O Boris Kossoi, ele já começa falando que o surgimento da fotografia é ligado à Revolução Industrial, aquele momento de modernização, que tinha o objetivo de levar conhecimento e informação e ajudar com pesquisas científicas. A criação da fotografia é um novo meio de conhecimento do mundo e para o mundo. O mundo se torna familiar, próximo, acessível. Você conhece lugares distantes por conta da fotografia. Eu peguei em 3. A expressão cultural dos povos, exteriorizada através de seus costumes, habitação, monumentos, mitos e religiões, fatos sociais e políticos, passou a ser gradativamente documentada pela câmera. O Boris Kossoi também fala desse descaso com que as fotografias são tratadas. Elas não recebem um nome de documento. O nome documento é estritamente ligado a documentos escritos, documentos textos, né? E ele fala que esse descaso, esse adiamento do uso das fotografias acaba fazendo com que essas informações necessárias à nossa interpretação se percam com o tempo, e aí a foto acaba não sendo mais útil. Por exemplo, a gente tem fotos de família, álbuns de família, que são de anos atrás, de pessoas da nossa família que a gente nem conhece. E ou elas ocupam um lugar na nossa casa, de necessário até, não sei se de necessário seria a palavra, mas que às vezes a gente quer se livrar daquilo e essas fotos acabam em sebos ou arquivos públicos sem informação, sem mostrar quem é, que família é, de onde veio, então não tem a procedência daquela imagem. E esse adiamento faz com que essas fotos não sejam mais úteis, né? Existem 2 motivos para o preconceito com as imagens fotográficas, segundo o Boris Kossoi, que vem de ordem cultural. Nós somos culturalmente ensinados que apenas o documento escrito é digno de confiança. A gente não confia na imagem, mesmo sabendo que o documento escrito também pode ser manipulado. A gente acha que a imagem vai ser manipulada a todo tempo. Tem até uma contradição, porque ao mesmo tempo que a gente acha que a imagem vai ser manipulada, a gente acha também, em certos momentos, que a imagem é verdadeira. Existe essa contradição, então a imagem é deixada de lado. A gente prefere usar uma coisa mais confortável, que é o documento escrito, é mais aceito. E o segundo lugar que ele fala, o segundo motivo, é uma resistência a aceitar essa fonte como documento real, quando ela não vem com signos ou palavras que estamos acostumados, ou seja, a gente quer tudo mastigado. A gente tem a preguiça, depois a outra autora vai falar sobre uma preguiça intelectual de pesquisar, de ir mais a fundo, porque a gente acredita que aquilo é verdade. Então, para que eu vou me aprofundar nesse assunto? Como interrogar a fotografia é o segundo ponto do Kossoi. Ele vê a constituição da fotografia em 3 elementos, e o resultado final desses 3 dá a fotografia, que é o assunto, o tema, que a gente escolhe para fotografar, o fotógrafo e a tecnologia. A gente precisa de uma metodologia que saiba como interrogar, assim como existe para outros tipos de fonte.
Como eu disse, e como o Peter Burke já tinha dito antes, a fotografia é um fragmento recortado e selecionado do real. A gente precisa entender o momento histórico da fotografia, porque o momento histórico pode ajudar muito a gente a entender sobre a fotografia, assim como o vice-versa. A fotografia também pode dizer muito sobre o momento histórico. Às vezes, dependendo do equipamento, você entende o momento histórico que aquela foto foi tirada. Eu vou falar mais à frente. A produção da imagem depende de uma bagagem cultural de quem a produz. Então, depende e a de outro fotógrafo, uma foto do mesmo assunto vai sair totalmente diferente. Eu tenho uma bagagem cultural, minha experiência de vida é totalmente diferente da dele, e eu posso fotografar um assunto totalmente diferente da dele. É como uma questão política, você vai pensar diferente da outra pessoa, você tem a sua bagagem. Então, depende da bagagem cultural de quem produz. E mais à frente eu vou falar que também depende da bagagem cultural de quem lê. A minha interpretação pode ser diferente da sua como leitor, né, da imagem. Então, o Kosoy fala, qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, essa também documentará a visão de mundo do fotógrafo. Como eu disse também, no Peter Burke, existem inúmeras finalidades para as fotografias, que eu vou falar mais à frente de novo, porque outros autores também falam sobre isso. É um meio de transmitir informação, conhecimento, serve de propaganda política, comercial, serve para retratar personalidades, desculpa. Serve para muitas coisas, eu vou falar mais à frente. E a recuperação das informações e a preservação destas importa muito para a compreensão da imagem. Como eu disse, nossas fotos de parentes antigos acabam em sebos ou arquivos públicos sem nenhuma informação. Então, ela acaba não servindo mais para nada. Então, a recuperação dessas informações, escrever essas informações é muito importante para você saber do que se trata, ter um conhecimento prévio do que aquela imagem está falando para você. O Kosoy aponta duas formas de trabalhar com a imagem, que eu vou trabalhar melhor no terceiro capítulo, que é a análise iconográfica, que trabalha com a imagem de forma descritiva, que é basicamente o superficial da imagem, que a imagem está mostrando, e a análise iconológica, que é uma interpretação que está por trás da imagem, o motivo que ela foi tirada, a intenção do fotógrafo. A ideia de que a imagem fotográfica passa de realidade teve relação com os positivistas. Eles viam que a imagem era real, ela falava o que estava na imagem era real. Então, a gente precisa entender o que o Kosoy fala, alerta a gente, que o processo de produção é composto de subjetividade. Ele não está só o que está na imagem, não é só o que está na imagem, ele vai além do que está exposto. Então, para entender a imagem, a gente precisa também entender quem é o artista, quais são as suas intenções e todo o seu contexto de vida. Afinal, se depende da bagagem cultural dele, ele colocou alguma parte da vida dele naquela foto. O resultado final, finalmente, agora que o Kosoy diz que deve ser usado como fonte, mas a gente precisa levar em conta que é construído, então a gente exclui uma possibilidade de uma imagem para botar outra de acordo com o autor da imagem, a intenção dele que cumpra, ou da época, ou a finalidade que ele vai usar. A nossa compreensão será sempre influenciada pelas várias interpretações de terceiros antes de chegar a nós, é aquela ideia de índice. A gente não tem a fonte mesmo na nossa mão, a gente tem uma série de intermediários que a fonte passou por eles antes de chegar na gente, então sempre vai ser influenciado por essas interpretações. Toda fotografia contém múltiplas interpretações. O Boris Kosoy fala sobre primeira e segunda realidade. A primeira seria o momento da foto, o que a gente está vivendo, e a segunda realidade, o resultado final, que é o documento fotográfico mesmo. A gente precisa ter um conhecimento prévio, né, da primeira realidade para a gente entender a segunda realidade. Sem esse conhecimento, a imagem não tem sentido para a gente pode ter inúmeras interpretações erradas sobre aquilo, sem esse conhecimento. Aí eu falei, né, como eu falei, a recepção da imagem também depende da bagagem cultural de quem lê. A minha interpretação vai ser diferente da sua, é normal. A gente tem bagagens diferentes, a gente tem repertórios culturais diferentes. Então, a imagem tem uma natureza polissêmica por conta disso. Ela é passível de muitas interpretações diferentes. E aí, então, devido a isso tudo, em relação à primeira e segunda realidade, o Boris Kosoy diz que é importante a gente estudar a história da fotografia. A história da fotografia não pode ser limitada somente à questão técnica, tecnológica da fotografia. A gente precisa estudar
a primeira realidade, a segunda realidade, ter esse conhecimento prévio para a gente entender todos os contextos que estão presentes na fotografia. O terceiro ponto e último do primeiro capítulo é Ana Maria Mauad. Ana Maria Mauad é doutora em História Social pela UF. A Ana Maria Mauad basicamente fala a mesma coisa dos outros dois autores, mas o que eu achei interessante na Ana Maria Mauad, e quis trazer ela para a minha monografia, é que ela fala sobre a função política de usar a fotografia. A gente cria uma versão dos acontecimentos, eles criam uma versão dos acontecimentos através da memória pública, porque eles usam a fotografia a todo momento como uma forma de transmitir mensagens e moldar a opinião pública. Talvez se eles não usassem a fotografia para essa função política, a gente não teria esse acesso que a gente tem. Então, a fotografia é muito difundida no momento que ela passa a ser usada como meio de transmitir e moldar a opinião pública. Transmitir mensagens e moldar a opinião pública. O fotógrafo, então, nesse momento, passa a ser uma testemunha ocular. Então, se a fotografia passa uma ideia de realidade, essa função política é um mecanismo muito importante, porque dá credibilidade ao que o fotógrafo está falando. Dom Pedro II, no Brasil Imperial, ele faz uma formação, né, da imagem política nacional, que seria difundida dentro e fora do Brasil, para apresentar um país moderno e civilizado. Ele era um fotógrafo, inclusive, né? Então, ele faz essa imagem política, ele banca estudos sobre isso e ele começa a passar a ideia de um país moderno e civilizado para os outros lugares, inclusive dentro do Brasil também. Nesse sentido, o fotógrafo atua como mediador cultural ao traduzir em imagens técnicas sua experiência subjetiva frente ao mundo social. É aquilo, o fotógrafo traz a sua bagagem, traz o seu repertório cultural, como a Mauad diz, mas é a mesma coisa que a bagagem, no caso. Como eu disse, a Ana Maria Mauad fala sobre transdisciplinaridade, que é fundamental para você entender todos os contextos. Você entende vários contextos se você juntar a várias disciplinas diferentes. Ela fala sobre a decifração da tecnologia, que dependendo do equipamento é possível entender o contexto histórico e os demais. Por exemplo, existem fotos que não são tiradas à noite, porque não existe iluminação para isso. Então, quando elas começam a ser tiradas em estúdios à noite, a gente sabe que é determinado momento da história, porque aquela inovação tecnológica surgiu em determinado momento. Então, isso é muito importante para a gente entender quando a foto foi tirada, sob que aspecto, né, da história, que momento ela foi tirada. A Ana Maria Mauad também traz para a gente a ideia da educação do olhar. A gente precisa entender que a fotografia é uma escolha dentre outras possíveis e que foram descartadas para que essa imagem, resultado final, fosse guardada enquanto signo de uma sociedade. A gente precisa entender. Então, a gente está educando o nosso olhar quando a gente entende que a fotografia é composta por muitas coisas, ela não é só o que a gente vê. Ela é composta por inúmeros contextos. E ela também fala que mesmo que a foto minta, mesmo que ela seja manipulada, o importante é saber o porquê e como ela mentiu. Isso faz parte da história. Então, ela também traz, além da função política da fotografia, ela trabalha sobre o livro didático de história, que eu vou falar também no final. O livro didático de história tem dupla função, que é educar e instruir. A educação seria as representações culturais, como eu disse, educar o nosso olhar. E o instruir seria o ensino direcionado, a modalidade das disciplinas. Desde a gente aprender a letra, como é que ela funciona, como é que o A é, isso a gente está educando o nosso olhar, instruindo em relação às disciplinas. Mas para a Mauad, no final das contas, elas se fundem para alcançar o mesmo objetivo, que é educar e instruir o aluno, educar ele as representações culturais e as disciplinas todas juntas, em conjunto. Ela fala sobre as revistas dos 700 e da Capricho, que elas tinham em função de educar as meninas, passar bons comportamentos. Mas o que ela quer falar com esse exemplo é que o contexto histórico influencia na escolha das imagens. E essas imagens mudam de acordo com o tempo, de acordo com o contexto histórico. As mesmas ideias, né, a mesma função de educar para bons comportamentos as meninas, é o que tinha nessas revistas, mas se você colocar uma do lado da outra, com certeza não é o mesmo comportamento. A revista dos 700 ensina uma coisa, e a da Capricho hoje ensina outra totalmente diferente. Mas você vê como essas imagens são influenciadas de acordo com o contexto histórico. A Ana Maria Mauad fala sobre os acompanhamentos necessários para a compreensão da fotografia, que eu não vou ler,
mas é basicamente ter uma compreensão histórica aprofundada do tema. Ela precisa ser identificada, né, a imagem, ser acompanhada de sua procedência, onde localizar, onde a gente pode localizar, ter uma legibilidade adequada, porque fotos mal impressas não servem para nada, né, acaba atrapalhando a nossa leitura visual. Elas precisam vir acompanhadas de indagações críticas, a consciência crítica, a gente trabalhar para que ela serve, né, aquela coisa toda. E articular-se a informação verbal de uma forma complementar e não acessória, porque o que ela vai falar mais à frente é que esses livros trazem as imagens fotográficas de uma forma só complementar ao que está no texto escrito. Então, ela serve ali, às vezes, até para descanso visual. A página está cheia de palavras e, de repente, tem uma foto ali só para você descansar a sua visão do que você estava lendo o tempo todo. A Mawad fala sobre alfabetização visual, que é a questão do você educar o seu olhar, né? Que é importante para você aprender a ter uma consciência crítica e ler essas imagens, educar o olhar mesmo. Nos livros didáticos, o uso de imagens aumenta a partir de 80, mas é sempre uma foto de uma referência a algo que já foi exposto no texto. Alguém quer falar alguma coisa? Foi meu cachorro que ligou meu notebook, desculpa. Não, tudo bem. Tudo bem. É só porque eu achei que alguém queria falar. Gente, eu tô falando muito rápido, tá dando para entender? Tô gaguejando. Desculpem. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Nossa, o trabalho tá muito bom. Ótimo. Ai, obrigada. Bom, a falta de informações também é um problema muito grande, porque, como eu disse, não vem a procedência. Tem uma foto no meio do nada, no meio do livro, falando... Eu vou mostrar depois, é uma atriz na frente de Brasília, simplesmente. Não fala onde achar, não fala quem tirou, não fala sobre a vida do fotógrafo, não fala nada. Bom, é isso. O capítulo 2, eu vou falar sobre uma breve história da fotografia, breve mesmo. E o capítulo 3 ainda é mais curto, para não me aprofundar muito. Mas o capítulo 2 é só para a gente ter uma ideia dessa trajetória da fotografia. O Peter Buck, como eu disse, fala sobre o surgimento da imagem impressa da fotografia, que são importantes para a gente entender essa proliferação da imagem. Ela abriu um espaço de acesso a pessoas comuns. O Walter Benjamin, ele fala um pouco no texto Pequena História da Fotografia sobre a compra do Estado da ideia de, não sei falar os nomes direitinho, mas Niepce, não sei, e Daguerre. O Daguerre foi o criador do daguerreótipo, que foi o primeiro instrumento para você tirar fotos. E o Estado comprou essas ideias para o desenvolvimento da fotografia, para que esse desenvolvimento fosse contínuo e acelerado. Eles tinham essa ideia de que iriam usar a fotografia como algo que transmitiria informações. O Walter Benjamin fala também sobre o medo da substituição da arte pela fotografia. Eles tinham medo, e medo também do resultado, como o Maurício Lissovski já tinha falado. Era muito nítido, as pessoas tinham medo porque ela era tão nítido que parecia, elas tinham a ideia de que o fotografado, o retratado na foto, ele podia olhar para você. Então, imagina, né, naquela época a imagem não era tão nítida assim, mas para eles era, né? Para a gente é uma coisa que às vezes a gente não consegue nem entender, né? Mas é muito interessante. Mas aí, continuando, eu usei a Maria Elisa Linhares Borges, que eu conheci com o da Assunção na aula, e ela fala sobre o barateamento dos custos com a fotografia a partir de 80, mas a partir de 1854 já começa esse barateamento, porque existem novas tecnologias que vão tomando conta e gerando uma democratização do acesso à fotografia. Em 1854, Disdeli, não sei falar, não sei se é isso, ele criou um aparelho que tirava até 8 clichês simultâneos e tinha forma de um cartão de visita. Era mais do que qualquer câmera até então poderia tirar. Em 88, George Eastman cria um aparelho portátil, que é o que a gente conhece como instantâneo. Era um rolo capaz de fazer até 100 capturas de fotos. E existe uma grande comercialização da Kodak. A Kodak que a gente conhece, né? Depois começam aquelas câmerazinhas que a gente conhece, depois de muito tempo, claro. Mas existe essa grande comercialização da Kodak. A Kodak é muito antiga, né? Para quem não sabe. Existe um ensaio bibliográfico de várias autoras, os nomes estão aqui,
sobre fotografia e história, e um dos tópicos dela separam as obras direitinho, levantamento bibliográfico mesmo. Um dos tópicos, se eu não me engano, o terceiro, fala sobre a relação de história e fotografia. E até a época a gente tinha 97 obras que tratavam do aparecimento e expansão do suporte fotográfico, mas só se referia à tecnologia e ao desenvolvimento, era 1994. Com o tempo, esses estudos vão aumentando, e em 90, a fotografia ganha espaço como fonte documental para pesquisa acadêmica, e aí a gente vê que, ao longo dos anos, essa importância vai aumentando. Até 94, tinham 97. Hoje existem muitos estudos sobre isso, que não estudam somente a parte técnica e tecnológica. Por isso, por esse motivo das pessoas estudarem, se interessarem só pela tecnologia, o Boris Kosoy aponta essa necessidade da gente estudar, aprofundar a história da fotografia, porque a fotografia não é só a tecnologia, embora a tecnologia não deva ficar de fora. Como eu disse, dependendo da tecnologia, a gente entende o contexto. Então, é muito importante estudar todos esses contextos, toda essa história da fotografia. O Kosoy fala sobre a criação da fotografia, o daguerreótipo, a criação de Daguerre, ele era francês, mas fala que existia a chance da fotografia ser descoberta em qualquer lugar que tivesse recursos para esse desenvolvimento. No Brasil, a gente tinha o Hercule Florence, eu não me lembro agora, desculpa, a nacionalidade dele, mas ele não teve a chance de levar isso à frente, desenvolver isso no Brasil, por conta da precariedade de recursos que a gente tinha. Então, acabou sendo descoberto na França, né? Mas em qualquer lugar do mundo já existiam pessoas motivadas a descobrir uma forma de captar a imagem, de fixar a imagem com a iluminação. A fotografia, então, chega ao Brasil em 1840 e se desenvolve sempre aos moldes europeus. As roupas são copiadas, os cenários, os móveis são copiados, se desenvolve principalmente no Rio de Janeiro, mas também em Recife e Salvador. A atividade ela é exercida no Brasil por artistas que migraram da pintura para a fotografia, porque as técnicas eram parecidas, até as manipulações eles podiam fazer, né? Eles já tinham essas técnicas, essa capacidade, e por estrangeiros que fugiram da concorrência nos países. Lá estava sendo uma febre, né? Então, eles vieram para o Brasil para tentar essa carreira deles. A gente tem um aumento do consumo da fotografia ligado aos processos de modernização, urbanização e crescimento do país, quando a gente tem os avanços tecnológicos. Então, a fotografia até de forma rápida, né, ela começa a se desenvolver, né, através desses avanços tecnológicos. A Maria Elisa fala que a historiografia metódica deixava de lado o uso da fotografia porque a fotografia trabalhava com o presente e a história trabalhava com o passado. Então, a fotografia não podia fazer parte dessa história. É só a partir do século XIX que esses fundamentos são questionados, ligados principalmente à globalização. A gente precisa entender que o foco deve estar voltado à mensagem que a imagem fotográfica quer passar e buscar metodologias que alcancem esse objetivo. Os problemas teóricos. Eu usei Ana Lúcia Lucas Martins, que foi a minha orientadora. Ela é de sociologia, então ela estuda a relação da fotografia e sociologia num texto chamado Os Amores Difíceis, de 2006. Ela fala sobre essa estratégia de interdisciplinar, que a gente precisa entender a fotografia não só olhando para a história, ou para a sociologia, ou antropologia. A gente precisa entender cada ponto para fechar aquela linha de raciocínio que a fotografia está passando para a gente. A partir da década de 80, ela vê que tem um aumento sobre os estudos de fotografia. Na verdade, como eu disse, os autores são bem unânimes em dizer várias coisas, inclusive sobre esse aumento dos estudos da fotografia. A Ana Teresa Fabris fala, se eu não me engano, o texto é Discutindo a Imagem Fotográfica, de 2007. Ela fala sobre o Sebastião Salgado e a crítica de alguns autores sobre essas fotos documentárias. Para quem não conhece Sebastião Salgado, ele tira essas fotos documentárias. Ele entra, né, nos lugares que ele quer tirar, ele fica lá durante dias, semanas, e tira essas fotos que captem essa essência, que captem essa melancolia, para levar à frente uma forma antropológica de mostrar ao mundo esse sofrimento. Existe essa crítica, né, que eles usam do sofrimento dos demais, dos outros, para tentar um sucesso, mas não é bem isso. Essas imagens tentam levar o sofrimento do mundo para essas pessoas e para marcar a memória mesmo.
Aí, como eu disse anteriormente, a Ana Lúcia, que é minha orientadora, fala do problema do realismo por conta da preguiça intelectual. Se é verdade o que está na imagem, para que a gente vai aprofundar? Então, a gente tem essa preguiça, a gente quer tudo muito mastigado, a gente quer que venha tudo escritinho para a gente entender. A gente não para, olha e pensa, e tenta entender uma coisa, encaixar uma coisa na outra. A gente quer tudo mastigado. É uma coisa, né, que a gente tem de muito errado. Mas a gente precisa melhorar isso para que a gente trate as nossas fontes melhores e possa usar elas no nosso conhecimento histórico. A Carolina Junqueira, ela tem um texto que é muito interessante, eu não botei o nome dele aqui, depois eu vou passar para vocês, mas ela trabalha em cima do texto da Câmara Clara, de Roland Barthes. O autor, nesse texto, ele fala sobre a morte da mãe em relação da fotografia com luto, e eu me encontrei muito nesse texto, porque eu também perdi meu pai, e o que o Barthes fala o tempo todo é que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo os detalhes, por exemplo, os detalhes do rosto, a gente esquece muita coisa, e nesse momento a fotografia, ela está ali para mostrar aquela pessoa perto da gente, de certa forma. E aí a Carolina Junqueira, ela usa uma noção indicial, porque o Barthes procurava na imagem da mãe, procurava na fotografia a mãe, mas a gente não tem aquilo como a realidade. Então, a gente tem uma noção indicial. Ela até fala, se ele faz toda uma defesa do índice, é para que se possa defender, na realidade, a inegável presença da sua mãe na imagem. A mãe dele estava ali, não dizia a verdade, mas era um índice de que a mãe dele esteve presente naquele momento. Então, eu acho muito interessante. A Susan Sontag, que é outra autora, fala sobre esses usos talismânicos, que é como se fosse uma preciosidade para a gente. Hoje eu não quero perder uma foto do meu pai, é muito importante para mim eu ter essa foto. Como eu me sinto próxima a ele. Quem perdeu alguém, eu sei que tem essas fotos como uma coisa assim, relicário, né? Uma coisa preciosa que você quer guardar para o resto da sua vida para você não esquecer daquela pessoa. Bom, foi uma brevíssima história mesmo. E agora, por último, eu vou falar sobre a fotografia na prática, o que os autores falam. Os usos históricos, porque a gente tem muitas finalidades, que eu nem botei todas que eu usei na monografia aqui, mas achei interessante botar alguns. A primeira é o retrato. O retrato, ela vem da pintura, então é o primeiro uso da fotografia. O retrato, as pinturas eram feitas em retratos, né? Você tirava uma parte do busto, talvez, mesmo que fosse o corpo inteiro, era uma espécie de fotografia. É o primeiro uso da fotografia, um dos mais importantes, que a gente conhece até hoje, né? Todos eles, na verdade. A manipulação era uma técnica que já vinha da pintura, então a gente não pode dizer que a fotografia passa por manipulação, sendo que qualquer tipo de documento de fonte passa por qualquer tipo de manipulação. Nesse momento, o fotógrafo é um cúmplice de um cliente, porque o cliente pede, é igual quando a gente vai fotografar, quem é fotógrafo sabe, que vem e fala assim, você pode tirar aquela olheira, aquela espinha, aquele pneu, e aí você vai lá no Photoshop e tira aquilo. Então, a gente se torna um cúmplice do cliente, porque a gente nunca vai falar para uma pessoa que a gente tirou aquilo no Photoshop, e a gente protege o cliente, tipo assim, não, ele é assim mesmo, essa é a realidade da foto. A gente acaba transmitindo essa ideia de que o que está na foto é real, né? Em 1839, nós temos equipamentos muito caros, com clientes, apenas os retratados eram clientes com boa condição financeira, geralmente da aristocracia, e a gente também tem uma longa exposição da fotografia. O que é isso? Eram tempos longos demais para tirar foto, às vezes horas. E aí os clientes tinham que ficar naquela pose. Eles precisavam, às vezes, de apoio. Walter Benjamin fala, inclusive no mesmo texto, Pequena História da Fotografia, de 31, que, às vezes, na foto você vê um tapete no meio do estúdio e um poste, uma espécie de poste saindo do meio do tapete. Aí você vê o retratado encostado. Mas o que é aquilo? Porque a longa exposição é tão longa, realmente, que ele tem que apoiar a coluna, tem que apoiar a cabeça, apoiar o corpo, para ele não se mover e não estragar a foto, né? Os retratos, como eu disse, eles vêm nos moldes europeus, vestimentas, cenários, os mobiliários com formas clássicas e vitorianas. Se você pegar essas primeiras fotos, você vê esses trajes, eles vêm realmente dos moldes europeus.
Mas a partir de 1880 acontece a democratização, com as inovações tecnológicas e o barateamento dos custos. E aí a fotografia chega para qualquer um. Qualquer um pode ir no estúdio, pode fotografar, pode, né, ter a sua memória guardada para sempre, para as próximas gerações, pelo menos. Aqui são 3 retratos que eu usei. O primeiro, tá dando para ver direitinho? Bom, dá para ver todos direitinho. Ah, obrigada. Assim, Bia, tá ótimo. Tá bem, obrigada. O primeiro se chama Um Brasileiro Cosmopolita no Estúdio de Nadar. Nadar era um fotógrafo europeu, era muito caro você fazer uma viagem do Brasil para lá. Então, com certeza, ele faz parte de uma aristocracia cafeeira, porque ele tinha dinheiro para ir para lá e tinha dinheiro para ter uma foto assinada pelo Nadar naquela época. Não tem a data, na verdade, mas você vê que é uma coisa antiga, é um retrato mesmo, né? Os retratos eram tirados dessa forma na época. Você vê que ele é um membro da aristocracia, com certeza, porque ele tinha a condição financeira de ir para a Europa e tirar uma foto assinada pelo Nadar. A segunda e a terceira foto são relacionadas, na verdade, são 2 fotógrafos diferentes. A primeira retrata uma jovem, as mulheres eram muito retratadas, geralmente ligadas àquela ideia de feminilidade, ou ligada às fábricas, ligada também à maternidade. E, no caso, essa mulher é uma mulher jovem, então ela tem esse espírito, essa aura de delicadeza. Enquanto a outra, que se chama o retrato se chama Retrato de uma Serva, tem uma espécie de dureza na foto dela. É como se ela... Porque justamente ela é mais velha, já passou por muita coisa, então tem essa ideia de dureza no rosto dela. É bem diferente do outro, né? O segundo ponto são paisagem e cartão postal. É o momento que os fotógrafos começam a se interessar pelas paisagens e o governo começa a se interessar, porque eles podiam passar uma imagem de civilização, modernidade dos locais deles, né? Começa a propaganda política também, talvez. Os cartões postais têm idade de ouro deles de 1899 a 1925. É quando eles são muito usados. E não era só pro que a gente conhece, eram cenas de erotismo, imagens de cunho político, promoções, caricaturas, eram várias coisas. Os cartões postais, então, eles começam a ser uma forma de atrair olhares de viajantes e possíveis investimentos vindos de fora. Ele era usado, primeiramente, como correspondência, durante a Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Era uma forma das pessoas se comunicarem. Um exemplo dessa foto de paisagem de cartão postal é a propaganda do Estado de São Paulo. A gente tem uma aristocracia detentora de 2/3 da produção de café em nível mundial, que queria tirar aquela imagem de atrasado da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, e apresentar um lugar modernizado. Então, eles contratam o Guilherme Gaengeli, que é um fotógrafo que tira essas fotos, que eu vou trabalhar mais à frente, em outras análises do Boris Kosoy, mas é muito interessante você ver, porque muitos governos usam o cartão postal como uma forma de atrair esses olhares de viajantes, investimentos, né? Dizer que a sua cidade é uma coisa civilizada, moderna, né? E para isso, inclusive, eles negligenciam, descartam certas imagens em prol de uma cidade limpa, por exemplo, de uma imagem limpa. Por exemplo, os bairros operários não eram fotografados, os operários não eram fotografados, as pessoas de rua não eram fotografadas, não tinha sujeira. Então, você tem aquela ideia de que é tudo muito limpo, de que é tudo muito certo, muito modernizado, né, muito moderno. Basicamente, todo cartão postal é assim. É igual fala esse trecho. No conjunto, a imagem exala contentamento, higienização e interação entre as pessoas. Agradável e bonita como um cartão postal. A gente mesmo, né? Olha uma imagem às vezes e fala assim, nossa, parece um cartão postal. Aquela imagem é linda, tá nítida, você sente vontade de conhecer aquele lugar. E aí um exemplo é essa foto. É um cartão postal da França que mostra o Arco do Triunfo atrás. Mostra a modernidade e a ordem. Tem um guarda, né? A ordem mostra, né? A modernidade com os carros e as mulheres também nas ruas. Então, mostra tem toda uma espécie de intenção por trás disso, né? Você atrair esses olhares. Então, não é uma foto aleatória, não é uma foto que o fotógrafo parou ali para tirar de um guarda de trânsito. É simplesmente a intenção de mostrar uma cidade limpa, uma cidade bonita que vai dar
nas pessoas uma vontade de conhecer esse lugar, né? O terceiro são os álbuns de família, que são muito trabalhados. Eu usei muito a Maria Elisa Linhares também, porque a Maria Elisa Linhares trabalha com a Miriam Moreira Leite, com os álbuns dela. A Miriam Moreira tem um livro que eu usei, que se chama Retratos de Família. Ela trabalha com álbuns de famílias de imigrantes, que vieram viver em São Paulo. São questionários que se fazem para esses descendentes e ascendentes, e sobre essas fotos que foram tiradas, né? Então essas informações vão surgindo, pelo que eles sabem, pelo que foi passado a eles, porque às vezes nem conhecem, né, esses familiares. Existe a importância dentro do núcleo familiar, que a gente guarda essas fotos, como eu disse, com sentimentalismo, né? O uso talismânico de novo aparece, da Susan Sontag. A Maria Elisa Linhares, baseada na Miriam, fala que o que interessa são a representação do papel social dentro dessas fotos de família. É muito interessante esse livro da Maria Elisa, também me chamou muita atenção por conta disso, porque não é só uma foto de família, não é só uma pessoa em pé e outra sentada, tem todo um contexto, toda uma explicação por trás disso. Eu vou falar também, a próxima slide falando sobre isso. Quando acontece a democratização da imagem, passa a existir o hábito na família de ter pelo menos uma câmera portátil para registrar os momentos de família. Todo mundo já teve, todo mundo tem hoje celular, tudo que é momento de família ou de qualquer coisa a gente registra. Mas naquele momento, a Susan Sontag fala no texto dela, na Caverna de Platão, o nome, fala que se você não tivesse uma câmera e você não registrasse aquele momento do seu filho se formando, você não amava ele o suficiente. A gente acabou gerando essa coisa de se a gente não tem foto, a gente não é amado o suficiente. E aí a Miriam Moreira Leite fala da escolha presente na fotografia. A escolha dessa família é o que eles escolheram naquele momento para reafirmar e dar continuidade à integração ao grupo doméstico. Uma escolha dentre outros possíveis, como já foi dito. Então a Miriam entende também que é necessário um conhecimento prévio da imagem, você precisa entender quem é aquela família, de onde ela veio, para você entender o que aquela imagem está querendo te dizer. E a leitura depende também do repertório cultural de quem lê. Como eu disse, minha interpretação vai ser diferente da sua. Eu trouxe duas imagens o nome é Família de Fazendeiros de São Paulo, é anônimo, não sabe quem é o fotógrafo, mas vocês olham e pensam assim, é uma imagem de uma família, ou duas famílias diferentes, talvez. Mas um está em pé, outro está sentado, porque não deu todo mundo na foto. Mas é aí que tá. É interessante que você entenda, tenha esse conhecimento prévio. Na segunda foto, aliás, a primeira foto é do lado esquerdo, na borda mesmo, e a segunda foto do lado direito, também na borda. Tem dois adolescentes, talvez, eles estão encostados numa cerca. Essa cerca significa propriedade privada da família. O que significa eles estarem atrás dessa cerca? Quando os pais morrerem, eles vão ser os herdeiros. Eles vão pegar essa cerca para esse território, né, dos pais, essa propriedade privada, vai ser deles. Do lado tem a mãe, né, geralmente a mãe sentada, é só uma mulher sentada, e atrás dela geralmente tem o pai. Você vê que o patriarca da família está em pé atrás dela. É para ter uma ideia de segurança, de que ele protege a família dele. Tem uma empregada doméstica, né, que a gente vê isso pelo uniforme, ela está uniformizada, segurando uma criança na foto da esquerda. Tem outros parentes que não são tão, né, importantes, mas um detalhe muito importante também para essa foto é essa criança da fotografia esquerda, que ela está segurando um bambolê. Mas ela é um bebê, ela não tem noção do que é um bambolê, ela não sabe como usar um bambolê, mas eles colocam do lado dessa criança para dar aquela ideia de infância. É muito interessante, geralmente as crianças são colocadas perto de um brinquedo. Às vezes ela não sabe nem o que é aquilo ou para que serve, mas tem essa ideia de brinquedo. Então foi uma das coisas que me chamou muita atenção também para estudar a relação da história com a fotografia. A gente precisa ter esse conhecimento prévio para entender e saber que não é só mais uma foto de uma família em pé, alguns em pé e outros sentados, né? É bem diferente se você souber esse contexto, ter esse conhecimento. A morte também é muito trabalhada, inclusive, eu tenho uma conhecida
que ela veio do Nordeste, ela é analfabeta e os familiares dela também são, e ela passou pela morte do irmão há muitos anos atrás, e a mãe não sabia como mandar essa carta, como falar isso para ela, também não teve coragem de pedir para alguém fazer isso. O que a mãe dela fez? Tirou uma foto do irmão dela morto no caixão e mandou para a minha conhecida. A minha conhecida, quando abriu a carta, viu o irmão dela morto e desmaiou. Você imagina você receber uma foto de alguém morto, né? Ainda mais sendo irmão. Então é uma coisa horrível. Eu não tinha essa foto, né? Ela jogou fora, porque foi um impacto muito grande. Mas a morte era trabalhada assim, em todo momento. Acho que em algum momento ela parou de ser usada dessa forma, né? Mas o Sebastião Salgado, nessa primeira foto, é uma foto dele, do livro Terra, que fala que as crianças no Nordeste eram enterradas com os olhinhos abertos, porque elas conseguiriam achar a morada do Senhor mais rápido. Elas não podiam ser enterradas com o olho fechado, porque elas se perderiam. Né? E é interessante você ver essa criança com o olho aberto. Estavam ali. Pública. Por exemplo, uma pessoa que era perseguida pelo Estado, pelo governo, e uma hora ela morre. Tipo o Antônio Conselheiro, o Lampião, o Che Guevara. Essa foto aqui da direita, inclusive, se chama Lampião e Seu Bando. Foi publicada no jornal quando eles morreram, e é anônima, não sabe quem é o autor, né, o fotógrafo dela. Mas eles eram publicados. A foto do Che Guevara também foi publicada quando ele morreu. Vários outros foram publicados. É muito interessante isso, na verdade. E aí, indo para o último ponto, do meu terceiro capítulo, o Boris Kosoy fala sobre uma análise iconográfica e uma análise iconológica para a gente entender o que se trata. A análise iconográfica é o estudo do que está exposto na imagem. Vou falar ela primeiro. Vou fazer a análise iconológica e iconográfica da mesma foto. A iconográfica, que é o que está na foto, é basicamente uma família na época de colheita. A gente sabe que a tradição era você colher junto com a sua família. É isso, basicamente isso, né? É o que está na foto, uma imagem limpa. E a segunda análise, que é a iconológica, que vai além do que está na foto, é basicamente essa foto é uma propaganda para atrair imigrante, porque em 1902 o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil, porque as condições de trabalho e de vida dos imigrantes eram deploráveis. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram essa imagem romantizada de uma colheita em ótimas condições de trabalho, familiar, aconchegante, talvez, para chamar a atenção desses imigrantes. Então, essa é a análise cronológica, o que está por trás, o que você não sabe. Então, você precisa ter essas duas ideias, você precisa entender o que está exposto e o que não está exposto, para você entender por que essa fotografia foi tirada. Ela não é só a foto de uma colheita que o fotógrafo estava lá de bobeira e tirou, ela tem uma intenção. E, no caso, é a propaganda política, né? Para fechar, a Ana Maria Mauad trabalha com os livros didáticos. Os livros didáticos é o que eu falei. Eu usei mais na monografia, mas esse vai explicar bastante o que eu estou falando. A gente tem um texto enorme na página do livro didático e tem uma imagem que fala. A legenda é a seguinte: Brasília deveria ser a imagem da modernidade em pleno Planalto Central. Na foto, a atriz Odete Lara visita a nova capital federal em junho de 1960. Onde a gente acha essa foto? Tipo, sobre o que ela está sendo falada, qual é a ligação dela com o texto, entendeu? Mas ela também não fala por si só. E na maioria dos textos, né, ela não só trabalha como descanso visual realmente, mas também para ilustrar o que já foi explícito no texto. Às vezes é só talvez um descanso visual também, né? Porque você mostra para a pessoa o que já está explícito no texto. Às vezes você até passa a imagem, porque você já leu aquilo, né? E a maioria das imagens não traz informação suficiente, a procedência, onde localizar, quem tirou, a gente não sabe nada daquela foto. E aí tem um trecho da Mauad. A trajetória da imagem agrega um conjunto de sentidos históricos com os quais essa imagem assume o seu destino de imagem histórica. Na ausência de tais elementos,
a fotografia voltaria a vagar pelas páginas do livro, desprovida da memória que a anima e lhe agrega valor, ou seja, ela não serve para nada além de descanso visual, ou para ilustrar, né, o que já foi explícito. Conclusão é que a gente precisa de uma metodologia adequada, a gente precisa entender que a fotografia ela pode ser manipulada tanto quanto outras fontes, qualquer fonte pode ser manipulada, até porque, se ela não teve uma manipulação, ela passou por diferentes intermediários, então ela foi contaminada por diferentes interpretações. A gente precisa entender que a fotografia é constituída por diferentes contextos e intenções, então ela não é um espelho do real. Principalmente hoje, em tempos de fake news, a gente precisa ter essa consciência crítica, a gente precisa educar o nosso olhar para a gente entender que a fotografia tem diferentes contextos, ela não é a realidade, né? A gente também viu que a gente tem como várias outras formas, a gente precisa entender que o repertório cultural do autor e do receptor influencia na fotografia, e aí a gente tem uma polissemia de interpretações, a gente pode ter várias interpretações. As manipulações já existem desde os tempos da pintura, não é uma coisa restrita à fotografia, qualquer tipo de documento pode passar por uma manipulação. A gente precisa desmontar o processo de criação e recepção para a gente chegar a uma conclusão adequada e entender a mensagem que a fotografia quer passar para a gente. Por fim, o historiador é um receptor e ele também pode cometer erros. A sua interpretação também pode ser errada. E, segundo Boris Kosoy, a gente precisa estudar mais a fundo a história da fotografia para a gente consertar muitos erros que a gente ainda tem, a gente, né, ainda passa por muitos erros. E depois de consertar esses erros, estudar mais a fundo a história da fotografia, conseguir educar nosso olhar, conseguir conectar tudo, a gente pode usar a fotografia como uma fonte histórica, porque é muito importante, é uma fonte de conhecimento muito importante, pode ser uma fonte muito preciosa para a história, pode falar mais do que o texto em alguns momentos, e é isso. Acho que encerrei aqui. E por último, fotografia é memória, e com ela se confunde fonte inesgotável de informação e emoção, memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social, registro que cristaliza enquanto dura a imagem de uma ínfima porção do espaço do mundo exterior. É também a paralisação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio. É, pois, o documento que retém a imagem fugidia de um instante da vida que flui ininterruptamente. É isso. Espero que tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, desculpa ter sido muito longo e com muitos slides, mas é porque a monografia também teve 70 páginas, teve muita página, e é muito difícil você botar tudo isso dentro de uma apresentação, mas espero que tenham gostado. Obrigado, Beatriz, pela brilhante palestra. Eu vou fazer alguns comentários iniciais. Eu vou fazer 2 comentários iniciais que eu sei que tem muita gente querendo falar. Depois, qualquer coisa, eu posso voltar com outros. Obrigada, gente. Só para agradecer, porque está todo mundo me dando parabéns. Obrigada, de verdade. A gente pode até fazer um bloco de comentários e perguntas e depois a Beatriz responde esses comentários, né? Eu vi que, por exemplo, a Fabrícia vai ser uma das primeiras a falar, que ela levantou a mão logo no começo, né, no meio da palestra, etc. Tem outras pessoas aqui que estudam fotografia. Já anotei aqui várias ali que registraram ali no chat que ou são fotógrafos ou estão trabalhando com fotografia, então tem muita gente querendo debater, né? Mas o primeiro comentário interessante é esse que você comentou em diversas vezes e deu exemplos, que são as diversas funções, relações da fotografia com a história. Eu acho que nesse ponto a fotografia compartilha com outros campos de expressão, como, por exemplo, o cinema, a literatura, a HQ, só para lembrar 3, né? Porque ela desenvolve 4 interações, 4 formas diferentes de interações com a história. A primeira é aquela quando você utiliza a fotografia como objeto. E tudo isso que eu vou falar também vale para essas outras que eu falei, né? Mas a gente está falando aqui de fotografia. É quando você estuda a própria fotografia, um certo conjunto de fotografia como seu objetivo principal, como historiador. Quer dizer, a fotografia é o seu objeto de estudo. A segunda relação é quando a fotografia é sua fonte histórica
não necessariamente para estudar a fotografia ou a imagem diretamente, mas para estudar uma outra coisa, né? Por exemplo, é só um exemplo. A gente pode estudar a moda através de fotografias. Nós estamos diretamente interessados na fotografia. A fotografia é a nossa fonte para alcançar isso. Ou, como foi feito também aqui, através de vários exemplos, você pode estudar relações sociais, né, através da fotografia, a morte através da fotografia, né? Se fosse você selecionasse diversas fotografias sobre diferentes maneiras de lidar com a morte. Então, essa é a segunda relação, fonte, né? A terceira relação é que a fotografia pode representar a história. E a fotografia começou a ser usada lá desde o início do fotojornalismo, né, com cobertura de guerras, etc. E a gente pode imaginar que no futuro alguém proponha fazer uma história só com fotografias, em vez de usar palavras necessariamente. É uma possibilidade, né? Porque a fotografia, assim como o cinema, por exemplo, ela pode representar a história em si mesma. E a última relação é que a fotografia é um agente histórico que interfere na história. Então, esse é um primeiro comentário interessante para a gente ter em conta essas 4 relações: objeto, fonte, meio de representação, agente da história. A fotografia pode ocupar qualquer dessas funções ou combinações delas. Isso foi muito interessante porque a Beatriz falou em diversos momentos sobre cada uma dessas formas diferentes de interação entre fotografia e história. E a outra coisa que eu queria pontuar, por enquanto, é sobre as imagens, né? É interessante quando a gente compara ler imagens e ler o verbal, né? Porque o verbal, a gente é alfabetizado. Você sabe muito bem que não sabe ler, uma criança, né? E começa a aprender a ler, né? Então fica muito claro isso. Mas a imagem, a gente vai aprendendo desde criança, inconscientemente você vai aprendendo a ler imagens, né? Até porque de ler imagens depende a própria vida, né? Em certos casos, você ler uma pessoa está com raiva, você ler que a pessoa é afetuosa, mas a gente aprende só até certo ponto também. Isso foi muito interessante, porque nós aprendemos o essencial de ler imagens para a vida, né? Para sobreviver, para as atividades do cotidiano. Mas quando nós vamos estudar a imagem, temos que avançar muito, né? Além dessa leitura de imagens que a gente aprende meio automaticamente desde que nascemos e desde a infância e assim por diante. Porque foram citados aqui vários exemplos, né? Porque numa imagem você precisa... Tudo fala, né? Para quem tem um olhar, né, expert de ler isso, né? Até os silêncios, como foi pontuado, né? O que está faltando na imagem fala, né, a um historiador. Ou você pode ler hierarquias sociais através da imagem. Ou ler até a cultura material, tudo, né? Normalmente a gente trafega entre imagens na nossa vida cotidiana, todas as pessoas, né? Mas realmente é uma especialidade você ler imagens para perceber coisas mais aprofundadas, né? E é uma coisa interessante que todos deveriam, né, aprender a se especializar cada vez mais nisso, porque a gente está vivendo um tempo em que a manipulação de imagens é muito grande, e se as pessoas não aprimorarem a sua capacidade de ler imagens, vão estar sempre sendo iludidas e manipuladas por fake news e outras alterações de imagem, né? Então, esse é um estudo fundamental para a sociedade como um todo, para nós exercermos cada vez melhor a nossa cidadania. Bom, foram apenas 2 comentários iniciais e eu vou passar a palavra para outras pessoas e depois a palavra volta para a Beatriz para fazer um comentário. Vamos fazer o seguinte, mais 2 pessoas que quiserem fazer um comentário. A Fabrícia, ela tinha levantado a mão, eu tinha anotado ali desde o começo, mas aí a gente não interrompeu para não quebrar a disciplina. Fabrícia, quer fazer a sua observação agora? E depois a gente passa para uma outra pessoa, pode ser a Tainara ou qualquer outra pessoa que também já lide com a imagem. Aí a Beatriz responde num bloco, aí depois outras pessoas se manifestam. Qual era a sua pergunta, Fabrícia, ou o seu comentário? Professor, a Fabrícia pediu para avisar que ela levantou sem querer a mão, tá bom?
Ah, pensei que ela ia falar alguma coisa, por isso que eu já estava dando lugar aqui para ela. Bom, mas, Tainara, quer me acompanhar fazendo alguns comentários? Aí depois a gente pode devolver a palavra para a Beatriz e depois disso a gente passa para outras pessoas, né, que queiram falar. Oi, professor. Acompanho sim. Boa tarde, pessoal. O senhor começa ou eu começo? Você pode começar. Eu vou passar agora a palavra para você, que eu já fiz os 2 comentários, já dá um pano para a manga aí, né? Agora eu passo a palavra para você, Tainara. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tainara César, ou Tainara Vasconcelos, como quiserem. Eu sou mestranda em História pela Rural Seropédica, eu sou graduada em História pela Rural Seropédica e tenho especialização em Artes pela Faculdade Internacional Signorelli. E também estudo fotografia desde 2015, também sou fotógrafa profissional. Quero parabenizar a Beatriz pela palestra maravilhosa. Queria eu, na minha época de graduação, ter tido oportunidade de assistir uma palestra como essa. Infelizmente, não tive. Então, fico muito feliz de ver que você, tão nova, já consegue fazer uma pesquisa tão aprofundada como essa. Parabéns, de verdade. Bem, as minhas pesquisas, elas são um pouco mais específicas, né? A Bia trabalhou sobre a fotografia e história de um modo geral, e eu trabalho com as cartas de visita, que a Bia trabalhou no 2º capítulo dela, quando ela fala de cartões de visita. Os cartões de visita são isso aqui, ó, pessoal. O tamanho dessa fotografia aqui. São fotografias que elas são colocadas em um papel um pouquinho mais grossinho, e naquela época, que foi em 1854, eles conseguiram fazer réplicas dessas fotografias a partir de 8, 12, 16 poses, e aí conseguir copiá-las e, portanto, facilitar a divulgação. São nessas fotografias que eu trabalho, mas na monografia eu trabalhei com fotografias de negros, de modo geral, do fotógrafo Albert Henschel, e atualmente eu trabalho apenas com fotografias de mulheres, negras também, de Albert Henschel. E, Bia, eu gostaria de fazer algumas pontuações para você e também algumas pontuações para o pessoal em geral que quiserem contribuir aí com o debate. Eu gostaria de saber se na sua pesquisa, se houve algum tipo de fotógrafo, algum fotógrafo entre o século XIX, quer dizer, e o século XX, que te chamou mais atenção, se alguma classe em específico, ou alguma raça em específico te chamou mais atenção, e se, posteriormente, você pretende continuar trabalhando fotografia, mas não de uma forma teórica no sentido de não trabalhar o conceito, né, e os usos da fotografia, mas trabalhar os segmentos em que a fotografia ela atua e, como eu posso colocar, e o impacto dela na sociedade. Eu queria botar essas primeiras perguntas. Se me permite, eu gostaria só de fazer mais um adendo. Tem tempo? Posso? Posso? Tá. Então, assim, como eu vou finalizar minha fala agora, e eu não sei se eu vou voltar, para as pessoas que estudam fotografias, eu só queria mostrar alguma bibliografia, que eu não sei se vocês têm acesso, sabem por onde começar. Pode ser? Show. Então, eu queria mostrar alguns livros que falam sobre o tema da fotografia, né? A Sociologia da Fotografia da Imagem, do Jessé Souza Martins. Muito bom para quem quer estudar imagem. Do John Berger, Para Entender uma Fotografia. Esse aqui é um pouco mais filosófico, vai doer um pouquinho a cabeça, mas para quem quer estudar fotografia, o impacto social dela é fundamental esse livro. História e Fotografia, da Maria Elisa Miagi Borges, que a Bia trabalhou muito bem hoje. A Bia também falou da A Câmara Clara, do Roland Barthes. Muito bom. E na Saraiva ele está com uma promoção de que ele está saindo a R$15, gente, que ele está nessa promoção do Pocket, então vale a pena. É na Ana Teresa Fábio, O Desafio do Olhar. Esse livro está custando R$7,99 na Amazon. Ele é o livro mais grosso, ele é um livro denso, tem muitas informações, ele fala mais do século XX, mas vale muito a pena. Do Didier Hubmer,
Imagens, apesar de tudo, ele vai falar sobre as fotografias utilizadas no nazismo, mas é de uma profundidade que você consegue levar para outras esferas da vida. Isso aqui são livros mais gerais da fotografia. Eu trabalho com fotografia do século XIX, fotografias de negros. Quem tiver aí nesse mesmo quadro, tem mais indicações, que é a fotografia do Império, do Pedro Vasques, Negras no Estúdio do Fotógrafo, da Sandra Sofia Machado Coutos. É muito bom esse livro, gente, vale muito a pena. O Mark Ferrez, esse aqui está R$19,90 na Amazon, se eu não me engano. Militão Augusto de Azevedo, Fotografia, História e Antropologia. Sujeitos Iluminados, do Cristiano Júnior, está R$9,99, ou estava na Amazon. O Mundo do Trabalho e Imagens, para quem quer trabalhar fotografia e trabalho no século XX, que é a fotografia como fonte histórica. Esse aqui é mais difícil de encontrar, que é O Negro na Fotografia Brasileira do século XIX, que é do George Hermanoff. E O Século XIX na Fotografia Brasileira. Esses dois últimos livros, eles são mais difíceis de encontrar, mas se alguém precisar desses livros para fazer pesquisa, a gente pode se encontrar. Você fica o dia inteiro com o livro, estuda tudo que precisar, no fim da noite, no fim do dia tu me entrega, que eu preciso estudar ele também. Mas assim, me coloco à disposição para quem precisar de material, bibliografia, o que for. E é isso. Desculpa, gente, acabei falando muito. Tá, vou fazer e vou colocar no chat. Eu acho que eu vou fazer assim, como a Sheila Trampiar levantou a mão, eu vou passar a palavra para a Sheila, e depois da Sheila, aí já devolvo a palavra para a Beatriz. Aí Beatriz pode fazer um comentário aí sobre o que foi colocado. Sheila, quer fazer o seu comentário? Oi, gente, boa tarde. Como eu falei, eu sou mestranda em História pela UFBA. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou com um computador sem webcam, peço desculpas. Eu sou mestranda em História pela UFBA e acabei também de finalizar um TCC sobre fotografia. Mas, diferente da Beatriz, eu pesquisei não aspectos teóricos metodológicos sobre a fotografia, mas um grupo de fotografias, e elas foram minhas fontes de pesquisa, né? Para entender a história dos modelos que estavam fotografados. Então, eu estou nesse período aí também no final do século XIX, mas trabalhando com fotografias de crianças indígenas. Eu queria primeiro parabenizar a Beatriz, né? Eu percebo que ela pincelou muitos autores e muitas referências que a gente que trabalha com fotografia usa muito, e ela fez isso de uma forma muito, muito, muito boa, né? Por assim dizer. Então, parabenizar pelo TCC. Eu vi o pessoal pedindo no chat, eu não sei se você já mandou um link, se possível. Eu queria ler sua monografia. Algumas pessoas também pediram no chat. E é mais um comentário do que uma pergunta, o que eu vou fazer aqui agora. Mas é para falar um pouco sobre quando você estava tocando, né? Sobre como trabalhar com fotografias de maneira metodológica e a importância de fazer referência a essas fotografias, né? De dizer de onde vieram, onde elas estão, em que acervo ela está, qual é o ano, ou pelo menos ali o cerca, né? De quando mais ou menos ela foi fotografada, quem é o fotógrafo e, se possível, assim, muito dificilmente quem são os modelos, a depender da fotografia a gente não descobre. E a importância de... eu gosto de dizer que é indicar de onde essa fotografia vem e quem a fez, e pelo menos isso, né? De onde ela vem e quem a fez. Por que eu estou pensando nisso? Porque essa semana eu acabei de ler uma outra monografia de uma colega aqui da UFBA, mas ela não é de história, ela é de arquivologia, em que ela fez um trabalho muito bom, né, na monografia dela sobre fotografias de família como um documento social e como um documento de formação e de construção da memória familiar. E um TCC assim, muito bem elaborado, mas que você não sabe dizer de onde ela retirou as fotos que ela usa. Fora o acervo familiar, que ela indicou que era um acervo familiar da família dela, né? A gente sabe isso. Mas todas as outras fotografias que ela usa no trabalho não tem indicação nem de autoria, nem de datação, nem de que acervo ela tirou. Então, a gente percebe que um trabalho de uma pessoa que está lidando com fotografia, que é de arquivologia, que está na área das ciências sociais, que entende a importância de indicar de onde essas fotos vêm,
E ela não faz isso. E é uma dificuldade que quem trabalha com fotografia sabe que existe muito. A indicação de fonte, de onde foi que você tirou essa fotografia, né? Então, é mais um comentário mesmo que você me fez pensar nisso, né? Porque pensar que erros de referenciação impedem que outros pesquisadores acessem essa foto. E isso é uma coisa que a gente não faz com documentação textual. A gente não faz isso. A gente não usa um texto e não diz de onde ele veio. A gente não usa o texto sem dizer, olha, aqui o ano, ele foi publicado por essa editora, sem referenciar o texto, sem referenciar o artigo, sem colocar o link ali onde foi disponível de quando a gente tirou aquilo. Mas a gente faz isso para a imagem, não só para fotografia, né? Mas para a imagem no geral. Então, é só levantar mesmo esse comentário mesmo, é mais um comentário. Eu acho que sua apresentação, assim, me satisfez de verdade, assim, gostei muito de ouvir, parabéns de verdade. E é isso, gente, só isso mesmo. Desculpa ter falado muito. Beatriz, vou devolver agora a palavra para você. Tá? Você pode fazer os comentários, né? Aí depois a gente passa para mais um bloco aí de perguntas aí. Ai, gente, obrigada. Ai, Dônia, eu fico muito nervosa para apresentar, eu acabo falando muito embolado, gaguejo, mas que bom que vocês gostaram, fico feliz de verdade. Depois eu passo a monografia para alguém, não sei quem, ou coloco ela aqui, não tem problema. Sobre a Tainara, eu quero realmente essa lista de livros, porque, como você perguntou, eu tenho, sim, vontade de dar continuidade a esse estudo, mesmo que saia, né, dessa questão de teoria, metodologia, eu tenho muita vontade, porque como é uma monografia, é aquela coisa mais rápida, né? Aquela coisa, preciso me formar, e você acha um tema que você gosta, que você vai se sentir, né, bem para fazer aquilo, e foi o tema que eu achei foi uma coisa que eu trabalhei, assim, claro, é cansativo, mas foi uma coisa que fluiu, entendeu? Graças a Deus foi muito bem para mim. Tenho vontade de dar continuidade. E não, justamente por ser uma monografia, uma coisa mais rápida, eu não tive um fotógrafo específico. Eu tive acesso a essas fotografias dos livros que eu li, e eu gostei muito delas. Por exemplo, a da Miriam Moreira Leite, né, a questão da cerca, aquilo para mim me abriu assim a mente, porque é uma coisa que, se você olhar, é só uma foto de família, né? Mas isso que me chamou a atenção. A maioria das fotos, na verdade, que eu usei são anônimas. E aí, indo para Sheila, muito obrigada também, eu coloquei na minha monografia a lista de figuras com os lugares onde a gente pode achar, porque realmente a maioria das fotos que eu uso são anônimas, não tem lugar onde a gente descobriu onde elas estão, onde a gente pode achar. Isso foi um problema, isso é um problema. Imagino que seja um problema principalmente para quem passa da monografia, porque a monografia, como eu disse, é um trabalho, né, menor. Então, você, talvez, como eu me baseei só nos livros que eu li. Então, os livros davam essa informação, porque eles também trabalharam com essa imagem, então eles também sabem a dificuldade que é isso tudo. Mas, realmente, é um problema, imagino que seja um problema maior ainda para quem trabalha fora da faculdade, né? Questão de mestrado e outras coisas. Imagino que seja um problema muito... As pessoas precisam botar essa datação, esse lugar para a gente encontrar essa fotografia. É muito complicado, e nem a gente faz isso, né? A gente também não faz isso com as nossas fotografias. Se um dia, depois de muito tempo, alguém achar, ninguém vai saber para que aquilo serviu, de onde aquilo foi tirado, a gente também não faz. Então, é uma coisa para a gente pensar realmente em mudar isso. Pronto. Da função? Pode falar, Ulisses. Tem uma pergunta aqui acho que é da Liege Barros. Liege Barros, posso ler a pergunta? Tem uma pergunta assim, ó. Parabéns pela escolha do tema. Muito relevante, principalmente nesse período de Instagram e usos recorrentes da imagem. Foi muito feliz em sua fala pela apresentação. Fiquei com muita vontade de ler seu trabalho. Mediante tudo que nos trouxe, eu tenho 2 comentários para conversarmos. Primeiro, você comentou que as pessoas registram momentos importantes, da importância do retrato. Toda fotografia é histórica? Segundo, qual o papel que o passado ocupa na sua política visual? Então, essas são as 2 perguntas, né? Toda fotografia é histórica? E segundo, qual o papel que o passado ocupa na sua política visual? Essa pergunta é a pergunta da Liege Barros.
Entendeu, Bia? Ah, então tá bom. Deixa eu abrir ela. Obrigada. Deixa eu abrir ela aqui para ver. Depois eu também vou aproveitar e dar o meu palpite sobre essa pergunta. Ah, tá. Pode falar primeiro. Enquanto a Beatriz está abrindo, e daqui a pouco ela vai responder, eu achei interessante essa pergunta, né? Essa pergunta de toda a fotografia é histórica, né? Eu acho que sim, né? Porque toda fotografia é um objeto que nos chegou da história, uma imagem que nos chegou, é um passado presente, né? Por isso que toda fotografia pode se tornar fonte histórica. E através dela nós podemos conseguir fazer a nossa viagem metodológica pelo tempo como historiadores e atingir uma imagem que, na verdade, foi produzida no passado. Então, se toda fotografia pode se tornar fonte histórica, certamente pode, né? Por um lado, ela é fonte histórica nesse sentido. E cada fotografia também pode ser um objeto da história, pode se tornar um objeto da história, né? E claro que cada fotografia, que aí eu estou lembrando daquelas 4 relações que eu já comentei no momento anterior, né? E cada fotografia também ocupou um papel na história em determinado momento. Pode ser que nós nem tenhamos mais acesso exatamente como aquela fotografia interferiu na história. Embora fotografias que se tornaram célebres, a gente sabe, né? Elas se tornaram... A gente sabe que elas agiram sobre a história. Algumas podem ter agido sobre a história e essa ação se perdeu nos registros, a gente não tem um registro disso, mas certamente que ela agiu sobre a história no seu tempo, mesmo que de maneira impactante, por exemplo, ou de maneira banal, numa família, né? Porque, claro que, como também foi comentado aqui, né? Todas as famílias têm seus álbuns de retratos, suas fotografias, hoje tem a coisa digital, arquivo de computador, né? E essas fotos, sem dúvida, fizeram uma história que talvez tenha atingido um pequeno grupo de pessoas, uma família, ou uma história que atingiu a sociedade inteira, né? Eu fico vendo me lembrando, eu tenho vontade de organizar um livro futuramente, seria assim, imagens da história, onde cada autor convidado escolheria uma fotografia para falar sobre ela, né? Refletir sobre ela. A que eu escolheria, por exemplo, seria aquela do chinês no tanque, sabe? Aquela foto do chinês desafiando o tanque na Praça Celestial. Eu acho interessante aquela fotografia, porque tem um chinês de fora, mas tem um chinês de dentro do tanque que deu a volta também, que não atropelou o chinês, né? Isso eu acho interessante, que é o silêncio da fotografia. Todo mundo, né, enaltece o chinês de fora, com razão, porque ele foi um herói, mas o chinês de dentro também foi. Ele estava banhado de humanidade, porque ele poderia ter ali, né, atirado, ou então pelo menos passado por cima, mas não, ele quis dar a volta. Então aquela fotografia, ela me evoca muitas coisas sobre liberdade, sobre humanidade, né? Então, e é uma fotografia que eu só citei agora porque ela interferiu na história. Todo mundo conhece aquela foto, né? Ela virou, né, um símbolo, né, no mundo inteiro, né? Ou seja, tem fotos como essa do chinês enfrentando o tanque na Praça Celestial, e tem as fotos que só interferiram na vida das pessoas, da própria família, por exemplo, que ninguém vai conhecê-las, a não ser que um historiador as desencave para utilizar como fontes históricas. Então, eu acho que toda fotografia é histórica em vários sentidos possíveis, né? Como fonte, como objeto, como algo que agiu sobre a história, né? Mas aí agora eu passo a palavra para a Beatriz. É que eu achei essa pergunta tão interessante que não consegui evitar de dar o meu palpite sobre ela. Beatriz, pode fazer esse comentário. Tá bom. Eu também achei muito interessante, porque eu até parei para pensar, mas é como eu falei, essas fotografias de família, que eu estou dando muito esse exemplo, né? Essas fotografias de família que a Miriam Moreira Leite usa, por exemplo, elas são só fotos de família, entendeu? Elas só foram achadas, provavelmente em sebos, em algum lugar, mas sabe-se que são de imigrantes, né? E aí eu fico pensando, o que essa pergunta me levou a pensar? As nossas fotos de família também um dia vão ser achadas e vão ser igual essas fotos. Alguém vai analisar elas, alguém talvez, por falta da nossa informação, não vai saber do que elas se tratam,
Então, sim, eu acho que ela pode ser histórica, sim. Acho que faz sentido nesse caso, né? Elas não são hoje, talvez, mas um dia elas vão se tornar históricas, né? Talvez. As pessoas vão olhar e vão falar, olha, isso aqui foi minha tataravó, viveu durante a pandemia da Covid-21, entendeu? Covid-19 em 2021, sabe? Então, é isso, eu acho que é histórica, sim. E o papel que o passado ocupa na sua política visual. Não sei se eu entendi direito, mas qual o papel? Eu tô em dúvida dessa pergunta. Queria até que você explicasse ela melhor para mim. Mas qual o papel que o passado ocupa na sua política visual? Eu acho que, não sei se eu entendi direito, desculpa, mas que a gente precisa trabalhar o passado através das fotografias. Não sei se é isso. Se puder explicar melhor, até agradeço. Eu acho que a gente pode usar a fotografia para trabalhar o passado. Não sei se eu estou certa agora. Fiquei em dúvida dessa pergunta mesmo. Bom, mas eu acho que pelo menos a primeira eu respondi direitinho. E também o passado, eu também a pergunta evoca muitas possibilidades, né? Mas a nossa política visual no presente, o passado também pode desempenhar um papel nela, né? A gente ver fotografias do passado podem interferir até hoje no presente, né? Ou seja, na nossa política visual de hoje. Também eu não sei se a autora da pergunta tinha isso em vista, né? Mas a pergunta, eu acho que ela evoca várias possibilidades, né, de você pensar também, né? Bom, mas a gente também tem aqui o Matheus. O Matheus levantou a mão. Matheus, quer fazer o seu comentário? Opa, quero sim. Boa tarde. Eu sou de Belém do Pará, estou concluindo o curso de História, né? Sou fotógrafo de alguns anos. Fotógrafo PCD, então essa minha vivência ela interfere muito na minha perspectiva em relação à fotografia e à própria história, né? Eu queria parabenizar o trabalho da Bia, que é incrível como, tipo, eu aqui de Belém, com a minha temática no TCC, me identifico muito com a temática dela, e eu acho incrível como a fotografia está tendo bastante ênfase em debates por conta da gente perceber e enxergar a importância dela e os perigos dela, né? Como até o Cossó ele discute, né? Que ela pode ser uma arma temível, principalmente nesse nosso século XXI, né? Que é a importância dela como uma construção de memória e identidade, sabe? Eu estava até relembrando uma discussão que eu participei do João Ripper, que é um fotógrafo renomado aqui no Brasil, que ele citava a Dorothea Lange, que no período lá de 1935, nos Estados Unidos, contrataram ela para ir para as áreas rurais, fotografar as famílias naquela grande depressão dos Estados Unidos. E ela passando assim na rua, ela viajando de carro, ela encontrou uma senhora. Existe uma fotografia, né, dela que é a Mãe Imigrante, que é a principal a fotografia mais famosa dessa fotógrafa. E ela bateu foto dessa mãe imigrante e só há 3 anos atrás a gente veio descobrir a verdadeira história dela, porque ela ficou conhecida por ser uma mãe que estava passando pela depressão dos Estados Unidos, pela aquela grande guerra econômica que estava acontecendo, e enfim. E a gente veio ver que não, ela estava ali toda suja, de graxa, porque o carro dela tinha quebrado, e ela estava consertando o carro dela, então, tipo, ela não fazia parte daquele objetivo que a Dorothea queria registrar. Então, a gente consegue identificar que essas manipulações de 100 anos atrás, e etc., continuam até hoje. E, a partir do seu trabalho, a gente consegue enxergar isso muito bem, sabe? E parabéns pelo trabalho. Sou muito grato por estar participando dessa discussão, que, para mim, eu acredito que seja extremamente importante para diversas paradas, para diversas coisas, seja para o meu eu fotográfico, seja para o meu eu historiador, que os dois andam juntinhos, um do lado do outro. Então, é isso.
Quer fazer um comentário? Não, só agradecer mesmo pelo elogio, muito obrigada. Mas é muito bom saber que tem mais gente estudando, né, essas coisas, descobrindo coisas novas. Eu acho isso muito legal. Realmente tem mais gente interessada na fotografia, né? Isso é muito legal. É muito legal ver isso no Brasil inteiro, né? Várias pessoas. Muito bom. Eu não sei se tem mais alguém querendo fazer um comentário, mas eu vou aproveitar e fazer um dos comentários que eu também já tinha anotado, né, para fazer. A Beatriz falou em diversos momentos uma coisa muito interessante que a gente tem que, como historiadores, prestar muita atenção, que é o uso, é muito comum, o historiador gosta, né, de fotografias, mas é muito comum o uso ilustrativo da fotografia, né? O cara coloca, então ele está lá, em diversos livros de história aparecem fotografias, mas só uma porcentagem muito pequena trata essas fotografias devidamente ou como fontes históricas ou como objetos históricos a serem analisados de maneira complexa como algo que precisa ser analisado, né? Porque frequentemente nos livros de história, desde livros didáticos até livros ensaios mesmo, aparecem lá as fotografias, mas é muito comum que seja uso ilustrativo, né? É quase como se a pessoa tivesse, vamos descansar os olhos de tantas palavras e botar uma foto. E realmente descansa, né? Porque as pessoas gostam de ver fotografias, né? E elas compõem bem com a linguagem verbal, dão um descanso para os olhos, etc. Mas o uso mesmo historiográfico rigoroso seria aquela foto que foi exposta no livro ser analisada, igual como você analisa um discurso proferido pelas palavras. Quando você puxa lá entre aspas, as palavras de uma pessoa de outra época, ou quando usa paráfrase, falando dela indiretamente, dessas palavras indiretamente, você está analisando o discurso de outras pessoas do passado como fontes históricas. Mas quando coloca lá a foto, que também veio do passado, a pessoa acaba colocando ela ilustrativamente, né? Muitos historiadores acabam caindo nisso, né? De só usar mesmo para quase como ilustração, para, né, tornar mais bonito o seu trabalho, e torna mesmo, né? Porque a imagem torna mais bonito o trabalho. Mas não é um uso historiográfico, né? De análise, né? Digamos assim. Então é muito importante as pessoas terem essa noção, os historiadores, sobretudo os que querem trabalhar com a fotografia realmente ou como fonte histórica ou como objeto histórico, né? De que esse uso da fotografia não pode ser só ilustrativo, não pode ser algo que você fala no texto, aí só para acompanhar você faz aquela imagem, aí bota lá é muito comum assim, a gente vê, a pessoa está falando sobre escravidão, aí aparece lá uma imagem do Debré, né, lá que pintou a cena de escravidão, mas a pessoa só bota aquela imagem como se ela já dissesse tudo. E não, a imagem é um discurso também, um discurso visual que precisa ser analisado, que tem seus silêncios, que tem suas posições, suas ideologias, sua visão do autor, sua interferência. Tem muita coisa para ser analisada numa imagem, né? Mas é aquilo que a pessoa parece que se contenta em botar aquela imagem. O leitor também, ele vê aquela imagem, poxa, que legal essa imagem e tal. Pronto, passa daí por diante e não se questiona. Mas o que essa imagem diz para além de ser apenas uma ilustração, né? E ela diz muita coisa, como a gente viu nessa palestra da Beatriz, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou a Beatriz também, eu posso passar a palavra para ela de novo? Temos mais algum comentário? Ou você pode fazer um comentário isso que eu falei, Beatriz. Você falou um pouco sobre isso, né, na sua palestra, né? Essa questão do uso da imagem, né? Acaba sendo aquilo que eu falei, que é um descanso visual, né? Que é para você descansar o seu olhar de tanto texto. Aí você olha aquela imagem que às vezes não tem nenhum sentido ali no meio do texto, tipo, até faz referência, né? Igual a atriz no meio de Brasília estava falando de alguma coisa de Brasília, nem lembro. Mas não tem muito a ver, mas é só para você descansar a sua visão daquilo que você está lendo o tempo todo, né? E é complicado, né? Porque não tem informação nenhuma, não tem como você... Às vezes você só passa a imagem, porque às vezes a imagem não está falando muito, né? Então,
acaba que a gente se preocupa mais, principalmente no livro didático, com o texto escrito também, né? A gente não tem essa importância toda com a imagem. A gente acha que ela é só secundária e acaba sendo realmente no livro didático, né? É muito complicado isso. O Ayrton levantou a mão. Quer falar, Ayrton? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Ayrton, eu falo aqui de Salvador. Tá? Eu sou formado pela Federal e aluno do Prof. História da UNEB. Tá? E essa discussão sobre a imagem no livro didático me chamou muita atenção, porque assim, eu estou pesquisando o letramento histórico, né? E uma das questões da pesquisa passa pela questão da narrativa no livro didático. E eu fiquei a pensar aqui, quando a Beatriz estava falando, quer dizer, a imagem do livro didático ela é usada para construir, reforçar a narrativa principal do livro. Entende? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu, como professor na sala de aula, eu tenho 21 anos no governo do estado e agora estou fazendo a pesquisa do mestrado, né? Então, assim, eu no chão da sala de aula, essa coisa que você acabou de falar, da gente não ter o preparo para lidar com o discurso imagético, uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, entende? Então, é uma coisa que a gente deve se propor a pensar, a questionar a imagem no livro didático. Uma coisa, para mim, me chamou muita atenção. Foi só um comentário para a sua fala. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma tarde muito rica. Muito obrigado. Quer fazer um comentário, Beatriz? Novamente, só agradecer. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que o mais recentemente, Ayrton, eu acho que os historiadores que escrevem livro didático, né? Eu acho que começam, né, mas ainda está engateando, né, a usar essa imagem, aí ver que não é só botar ali a imagem, que sempre foi usado dessa maneira aí, no livro didático, né? Meio, no máximo, às vezes como ilustração, só para embelezar, né, o livro, e outras vezes um pouco melhor, só como contraponto. O que é falado na linguagem verbal, você coloca uma imagem que reforça aquilo que foi dito. Mas muitos outros usos poderiam ser feitos, inclusive o contraditório, né? Até contraditar, né? Escrever algo e colocar a imagem que mostra uma outra coisa diferente do que a fonte verbal falou e discutir aquilo, né? Quer dizer, eu acho que os livros didáticos deveriam também começar a educar os alunos para ler imagem, porque a gente falou que uma das conclusões, né, da Beatriz foi que a gente precisa ser educado, né, em aprender a ler imagens. Inclusive, ao nosso tempo tem isso, né? As pessoas mandam uma imagem descontextualizada, aí a pessoa já acredita, já vai botar no candidato ou demonizar o outro. Ou seja, nós precisamos também, nós historiadores temos um papel importante nisso, começar a educar as pessoas a lerem diversos tipos de discursos. O escrito, que é a nossa praia mais tradicional, mas também a imagem. Isso pode ser feito no livro didático, né? Mostrar que a imagem não é tão simples assim, só olhar a imagem, mas que ela pode ser analisada. E eu acho que as imagens que aparecem nos livros didáticos podem começar a ser trabalhadas dessa maneira, né? Acho que lentamente está sendo feito, né? Pelo que eu tenho visto nos livros mais recentes, mas estão engateando ainda. Né? Larisca. Não sei. Eu vi que a Tainara fez um comentário ali bem interessante sobre que certas imagens são privilegiadas, né? Então, o nazismo, né, recebeu uma longa cobertura. Tainara, quer fazer um comentário ali sobre o que você falou? Eu achei bem interessante ali o que você disse ali. Oi. Sim, o colega comentou que... Deixa eu só achar aqui o comentário dele. O colega comentou que ele viu um comentário de que as imagens ilustrativas da escravidão podem naturalizar a violência contra o negro e que ele nunca havia pensado por esse lado.
E aí eu comentei aqui no chat que, a meu ver, enquanto pesquisadora de fotografia e negritude, e para fazer a minha pesquisa eu também preciso também pesquisar pinturas e desenhos e outros tipos de ilustrações do mesmo período para conseguir entender as continuidades e descontinuidades. Eu entendo que as imagens em si, elas não naturalizam por si só, mas o uso que é dado a essa imagem. Por exemplo, o nazismo. Nós temos uma cobertura, né, muito grande a respeito do nazismo, apesar de não terem tantas fotografias, nós temos até filmagens dos campos de concentração e etc. E esse período ele não é naturalizado. A violência que foi cometida nos campos de concentração, ela não é naturalizada de modo geral, só por extremistas. E o que ocorre com os negros não é que as imagens sobre escravidão, as pinturas ou as fotografias sobre escravidão, elas naturalizam a violência. Porque se fosse assim, o mesmo aconteceria com o nazismo. Ocorre que, ao falar sobre nazismo, se mostra essas imagens com um apelo de horror. Então, você tem uma cobertura e, ao mesmo tempo, você fala, olha, isso aqui não pode. E quando se fala sobre escravidão, não se fala nada disso. Se faz a única referência visual ao povo negro como se o povo negro fosse naturalmente um ser escravo, biologicamente escravo. E não que eles foram escravizados e que aquilo ali é um horror, uma barbaridade. Então, como não há nenhuma intenção de mostrar o povo negro para além da escravidão, aquelas imagens são as únicas referências, como se em 1500 surgiram negros na face da terra e eles já surgiram e já são escravos. Então, não há esse contraponto, né? Então, a imagem em si, ela, por si só, ela não naturaliza, porque ela é só um objeto, porém, o uso dado a essa imagem, a quantidade de vezes dada a essa imagem, a narrativa feita sobre essa imagem, aí sim, isso naturaliza a violência. No meu ponto de vista, claro. Perfeito. Quer fazer um comentário? Eu estou vendo, a gente já está rendendo bem o debate, né? Geralmente, quando chega nesse momento, é o nosso horizonte, né? Que a gente marca mais ou menos 2 horas, né? Essa nossa atividade. Eu não sei se ainda existe algum comentário. Eu peço que a equipe veja se ainda tem algum comentário, ou se alguém ainda quiser falar, temos esse tempinho final aqui. Mas, então fica aberto para alguém falar ainda. Mas eu também, desde já quero agradecer aqui a brilhante palestra aqui da Beatriz e um debate que foi gerado também muito interessante, a qualidade das pessoas aqui presentes e dos comentários que foram feitos no chat, muita coisa foi feita ali também no chat, respondida, e comentários interessantes no chat, que a gente também acabou não verbalizando aqui na filmagem, mas que está ali presente no chat. E as pessoas que tomaram a palavra e falaram também foi muito interessante. Comentários primordiais aí para esse estudo de história e fotografia, e história e imagem de maneira mais ampla, né? Então, eu quero esse momento. Pode falar, Ulisses. Teve um comentário aqui da Gabriela, em cima do comentário da Tainara. Ela falou o seguinte, acho interessante seu comentário, Tainara. Sou professora de História e achei interessante. No ano passado, trabalhei imagens do movimento abolicionista brasileiro e foi muito produtivo para os alunos ver imagens de negros fora do contexto da escravidão. Proporcionou boas discussões sobre o assunto. É verdade. É bacana. É interessante esses links, né? A gente está fazendo aqui. Bom, eu acho que então a gente pode encerrar com esse comentário da Gabriela Lazarotto, se a Beatriz ainda quiser fazer um comentário sobre isso. Se não, eu passo a palavra final para Beatriz, para ela fazer a sua despedida aqui nesse momento. Mas eu já queria agradecer. Queria lembrar a vocês que o LAPET está aberto para quem quiser participar como membro. Basta enviar lá para o nosso e-mail o nome completo, CPF, link do currículo Lattes, porque só com o currículo Lattes que a gente consegue registrar lá no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq. Fiquem atentos também às nossas redes sociais, porque em março
a gente já vai ter uma série de outros ciclos vão começar e a monografia em debate também continua em março. Mas também já vamos ter o Teses em Debate, o Cinema História e o curso sobre o uso dos conceitos. Nós vamos divulgar tudo aí nas nossas redes sociais. E eu também vou passar a palavra depois para a Marcele, depois que a Beatriz falar, eu passo a palavra para a Marcele para ela fazer algum comentário sobre alguma questão operacional, né? Se alguém ficou curioso sobre como serão os certificados, né? Tudo isso ela pode fazer um comentário. Tá? Beatriz, então eu passo a palavra para você, pode ser? Pode, gente, só queria agradecer, foi muita gente, fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo, muito obrigada pela atenção, desculpa qualquer coisa, muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Eu vou passar a monografia para o da Assunção, aí o senhor passa, pode ser? Pode ser, a gente vai ver, se você permitir, Beatriz, e que a gente está organizando no nosso laboratório, o site, a Marcele está mais por dentro disso, né, de como está. E a gente vai começar a disponibilizar algumas monografias, textos, aí a gente já pode disponibilizar se você não tem problema nenhum. Aí eu passo hoje ainda e já fica para vocês verem. Muito obrigada, tá bom? Marcele, então eu passo a palavra para você dar os recados finais. Tá bem, professor, obrigada. Gente, só para reforçar, só para lembrar de vocês assinarem a lista de presença, eu vou deixar a lista aberta só por mais um tempinho depois que terminar a apresentação, tá bom? Como a gente hoje teve um público maior, eu vou deixar a lista aberta só por mais uns 5 minutos depois, 5 a 10 minutos que terminar a apresentação. A lista, os certificados, no caso, serão enviados daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Todos vocês receberão os certificados. Também, para lembrar que vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais, essa apresentação vai estar no YouTube logo mais. E também, vocês olharem o nosso site, daqui a algum tempinho, a monografia da Beatriz vai estar lá também. Outras monografias também vocês terão acesso. E também nas nossas redes sociais, vocês vão ter contato com os ciclos, palestras que a gente está para fazer, para o mês que vem já vai iniciar, tá bom? A nossa lista de presença está no chat, as nossas redes sociais e o link do YouTube também. E só isso, professor. Agradecer a presença de todos, parabenizar mais uma vez a Beatriz, a apresentação foi excelente, e agradecer a presença de vocês, tá bom? Uma boa tarde. Então, Podemos encerrar, professor? Nesse momento, a gente pode encerrar a gravação, né, Marcelo?